Eu quero compartilhar algo com vocês, bem rapidamente. Abra sua Bíblia em Isaías 56. Nós somos atalaias constituídos por Deus, aqueles que vão se colocar em torre de vigia e zelar pelaquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos, amém? Você não é apenas alguém que dança ou que faz um movimento, mas é um atalaia constituído pelo Senhor. Isaías 56, capítulo 10, fala assim: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos e gostam de dormir. Dá uma cutucadinha aí. Eita Deus! Eu acho que Deus vai dar uma injeção de ânimo hoje aqui em todo mundo, hein? Eu vou falar uma coisa para vocês. Os dias que eu estou mais cansado são os dias mais top. Eu quero falar sobre essa questão de atalaia, ser um atalaia de Deus. Primeiro eu quero falar um pouquinho o que é um atalaia. Atalaia é alguém que ele vigia, ele cuida de uma coisa que não é dele. E quando você vai para o Velho Testamento e vê acerca dessas questões do atalaia, eram os vigias da cidade, aqueles que guardavam a cidade, aqueles que observavam tudo quanto o inimigo havia planejado contra aquele reinado, contra aquele reino. Então, uma atalaia, a primeira coisa que eu quero falar sobre um atalaia é que ele fica nos altos lugares. Não há como um atalaia vigiar se ele não tem uma visão privilegiada nos lugares altos, porque ele precisa enxergar o inimigo, ele precisa avisar a comunidade, ele precisa se antecipar a toda a estratégia do inimigo. Amém? O que Deus falou comigo acerca disso é que nós, como atalaias de Deus, na casa de Deus, nós temos que nos colocar nesse alto lugar, nessa torre de vigia. Esse alto lugar, quando a gente coloca nesse alto lugar, a gente sai desse plano de murmuração e de infame contra as coisas de Deus, contra a vida eclesiástica, contra o ministério, contra tudo quanto família, e a gente se coloca nesse lugar, se posiciona, aqui é no sentido de figurativo, não é que você vai ficar subindo o morro e ficar lá quieto. Se você quiser fazer isso, faça também. Quem gosta e quem tem morro na sua cidade, é muito bom ir ao monte. Mas esse alto lugar é sair desse ambiente de reclamação, de murmuração, de medo e de angústia, e colocar e se posicionar num lugar onde vai favorecer você compreender tudo aquilo que está vindo contra as coisas do Senhor. Amém, irmãos? O salmista Davi fala: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Amém? Quando eleva a alma para o alto, a gente sai dessa murmuração, porque os problemas querem nos sufocar, os problemas querem nos parar, eles querem nos angustiar. E às vezes muitas coisas vão ser usadas dentro do nosso contexto eclesiástico, dentro do nosso contexto ministerial. Às vezes alguém vai chegar para você e vai tentar te desanimar. Mas se a gente se posiciona como um atalaia, num alto lugar, nós vamos ver que muitas vezes não é, meu irmão, é o inimigo tentando minar tudo aquilo que é o sonho de Deus para a minha vida. E Deus está gerando sonhos aqui nessa noite. Deus está dando sonhos para a igreja.
A igreja parou de sonhar por muito tempo. A gente caiu num marasmo, a gente caiu numa rotina onde tudo estava muito fácil e a gente deixou de sonhar. Estava vivendo só o agora. Mas existe algo, existe um plano, existe uma carreira que o Senhor separou para mim e para você, amém? Então o atalaia, a primeira coisa, ele fica no alto lugar. Sai do ambiente de reclamação, de murmuração e se coloca nesse lugar onde ele consiga enxergar e ver. Muitas vezes a gente precisa sair do meio que a gente está, de tudo, e dar uma retirada, para que a gente possa enxergar. Amém? Jesus, quando estava ensinando as multidões, elas apertavam ele, porque havia o quê? Sede pela palavra. E Jesus entra com Pedro, os discípulos no barco e fala, rema, começa a remar para dentro do mar. Rema mais. E de lá, ele então começou a ensinar. Às vezes a gente tem que dar uma afastada, dar uma retirada do meio daquilo tudo, porque é tanta opressão, tanto problema, que a gente não consegue enxergar e às vezes não consegue alinhar nosso coração com o coração de Deus e nem compartilhar aquilo que Ele quer compartilhar. Amém? Então, um atalaia é alguém que se coloca nessa posição, sai da murmuração e entra no lugar para ouvir o Senhor, para ver. E os detalhes de uma atalaia eram a visão, a fala, o ouvido. Eles sabiam precisamente ouvir o vento. Quando eles ouviam qualquer coisa diferente, eles percebiam a ação do inimigo. Quando você começa a estudar sobre um atalaia, você vai ver que eles tinham a visão apurada, o olfato apurado, a audição apurada. Eles ouviam o inimigo de longe. A gente viu uma série, né? Eu e a Adila esses dias, no Netflix. Eu não gosto de ver televisão, mas de vez em quando eu vejo no Netflix. De vez em quando, nunca, né? Mas quase nunca. Tem acho que uns 5 anos, 4 anos que eu não consigo ver muita coisa, nada. Às vezes é uma coisinha ou outra, mas essa eu comecei a ver, chama O Atirador. Quem já viu essa série? Massa demais. Só que o cara calcula, ele ouve o vento, ele vê a linha, ele marca direitinho, tudo milimetricamente calculado para alvejar preciso o seu alvo, acertar o alvo. Não é? Esses dias a gente teve uma informação que no mês de março ou de maio, não sei, um soldado canadense, se não me engano, ele alcançou um recorde que ele alvejou um inimigo do Talibã lá a 3.600 metros de distância. É uma loucura. São mais de quase 4 quilômetros, gente. Dá umas 100 mil canetas dessa aí, pronto. Então, ele tem esses detalhes. Ele tem apurado seu ouvido, sua visão, olfato. Ele sente o cheiro. Quando ele sai do ambiente de murmuração, ele sente o cheiro do inimigo. Ele percebe antes do inimigo atacar. Ele ouve as estratégias do inimigo antes dele atacar. E sabe de uma coisa que o atalaia tem de especial? É que naquela época a função de um atalaia não era para qualquer um. O motivo principal da escolha de um atalaia, olha para mim, sabe o que é? Ele tinha que ter intimidade com o rei daquele povoado. Por que Deus nos constitui por atalaia? Porque nós temos que ter intimidade com o rei. Porque um atalaia que não fizesse o seu papel, ele colocava em risco o reino. Só era escolhido um atalaia que o rei tinha confiança,
que ele tinha intimidade, ele sabia o coração do rei, sabia o que ele queria, sabia o que era para ser feito. Então ele agia como um atalaia em defesa do povo. Não é qualquer um que é atalaia, tem que ter intimidade com o rei. Quando um atalaia, ele não anunciava que o inimigo vinha e colocava em risco, que o povo perecia, ele era morto, porque ele descumpriu o trato. Amém? Mas então Isaías chega aqui e fala que esses guias estavam guiando Israel por um caminho errado. Eles eram muito problemáticos. Então eles falam, os seus atalaias são cegos. Então nós precisamos ter uma visão implantada por Deus dentro de nós, abrir os nossos olhos espirituais para ver, para guiar aqueles que Deus vai colocar com você, cuidar, aqueles que Deus vai agregar ao seu ministério, amém? Aqueles que o Senhor vai trazer para perto de você, para você gerar e cuidar e servir. O Senhor vai abrir a nossa visão para que a gente possa proteger esses irmãos, amém? Ao interesse do Senhor em que a sua visão, a minha visão, sejam abertas para que nada se perca. Então os atalaias, eles eram cegos. Nada sabem, não tinham conhecimento da estratégia do inimigo. Um verdadeiro atalaia, ele sabe. Olha, queridos, a estratégia do diabo é a mesma. Não muda, não. Se você é um cristão, um filho de Deus, você sabe muito bem a estratégia dele. Só muda o endereço, mas é a mesma. Tem gente que às vezes tem medo, né? Uma irmã me procurou ontem, que ele estava com medo e tal. O Senhor já venceu na cruz. O governo está sobre os ombros de Jesus. Amém? Deita igual uma pedra e dorme babando a noite inteira. Uma vez a gente estava numa escola e tinha um negócio lá embaixo, assim, no campo, balançando, né? Um negócio branco. Aí as meninas, é demônio, é o Satanás. Vou lá pegar o Satanás. A gente foi lá, pegou, era um lençol branco, alguns lençóis. A gente trouxe, toma o Satanás para você. O crente viaja na maionese, vê novela demais. É verdade. Gente, o mundo espiritual é real, fato. Mas tem coisa que a gente viaja. Amém? Fica tranquilo. Enquanto dorme, o Senhor cuida de nós. Papai está cuidando de nós, né? Amém? E manda uns decantu, né? De la Condoça. Eu quero saber o nome do anjo que anda comigo. Vou perguntar ao Bertelli. Ai, Jesus. Cada doido com a sua mania, né? Aleluia. Mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, amém? É o que a palavra fala. Ai, eu tenho medo. Tenho medo porque falta conhecimento, nada sabem. Um atalaia que não sabe da estratégia do inimigo, ele se borra nas calças, ele treme de medo. Mas um atalaia que tem o conhecimento da estratégia do inimigo, ele sabe que o inimigo já está derrotado. Nada sabem porque não quiseram procurar saber. Nada sabem porque não estudaram sobre. Nada sabem porque não perguntaram sobre. Nada sabem porque não se interessam nas estratégias que vêm contra aquele rebanho, contra aquele reino. Amém? Esses atalaias, eles fazem com que o povo perece. A outra coisa, são como cães mudos. Uma característica interessante que tinha naqueles atalaias, que a palavra fala do Velho Testamento, a função de um atalaia, eles liberavam um barulho, como de um cão uivando, porque afastava lobos, eles se comunicavam, eles assustavam alguns animais que vinham contra. Então,
Um verdadeiro atalaia, ele libera um som de liberdade. Ele libera, ele exala um som de liberdade, um som de santidade, um som de verdade, um som do evangelho da cruz, um som que vai trazer liberdade, um som que vai trazer segurança para o povo. Amém, queridos? Muitas vezes nós estamos exalando um som de conversa fiada, um som que vai denegrir a pessoa do Senhor, um som que não vai edificar nada, um som que só vai trazer tristeza. Às vezes nós perdemos horas e horas e horas das nossas reuniões falando de coisas que não edificam, falando de coisas que só atrasam aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ou é só aqui que acontece isso? Quanto tempo a gente passa em oração com a nossa equipe? Quanto tempo que a gente passa na diversão com a nossa equipe? Quanto tempo a gente passa falando das coisas, falando mal dos outros? Deus está trazendo a gente para corrigir essas coisas, para correção. Amém? O som que o Senhor quer ouvir da nossa boca, sabe qual que é? É o som da verdade da palavra. É o som da liberdade. Não é ficar cantando musiquinha eletrônica, ir na liberdade, pule, dança e canto, que isso é só diversão. Estou falando de verdade. Sofrimento, marcas no corpo pelo Evangelho. Amém? Paulo falou, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Sabe o que é marcas do Evangelho? São as facas de perderneiras que passam cortando a nossa estrada, nosso caminho. Cortando a nossa carne. São a edificação do Evangelho no corpo de Cristo. E que isso vai nos matando dia a dia para que a gente possa viver a abundância do amor de Deus. Amém? A outra coisa, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Um atalaia, ele é alguém que lida com a realidade. O perigo é iminente. O apóstolo Paulo fala que todos os dias nós somos levados, está ali em Romanos 8, que todos os dias nós somos levados à espada, à morte. Mas que todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Amém? Às vezes a gente fica sonhando demais, viajando na maionese. Um atalaia, ele lida com a realidade. Um atalaia está num posto de vigia e ele vê o inimigo, ele vê a cidade, ele vê o inimigo, ele vê a cidade, ele pensa o que eu vou fazer, eu vou liberar um som, eu vou afastar, eu vou descer correndo, eu vou avisar todo mundo, eu vou atirar alguma coisa, eu vou comunicar aos soldados o que eu vou fazer. Um atalaia, ele precisa ter uma atitude, ele não precisa ficar parado viajando. Amém? Estão comigo? Preguiçosos. O atalaia, ele tinha uma escala contínua. Porque às vezes alguém precisava defender e um outro tinha que ficar. E os turnos eram constantes. Às vezes eles ficavam 24 horas por dia acordados. Um atalaia não pode dormir no seu posto. Ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que arregaçar as mangas. Às vezes tem tanta coisa para fazer. Isso vai dar muito trabalho. O trabalho dignifica o homem. Amém? Não vou fazer isso, dá muito trabalho. Arregaça as mangas e começa a trabalhar. O grande mal da nossa geração é não querer
trabalhar, é querer dormir. Um atalaia não tinha o prazer em dormir, porque ele queria defender a cidade. Não que ele não dormisse, mas esses atalaias que não protegiam a cidade, eles gostavam de dormir. Há uma diferença. Gostar de dormir é quando a gente fica muito tempo dormindo. E tem um atalaia não pode ser assim. Às vezes o Senhor vai te acordar de madrugada para interceder por alguém, como um atalaia. Nesse frio, o que eu vou fazer? Levanta, coloca uma blusa, coloca uma touca, enrola um cobertor, fica igual um nenenzinho, né? Todo enroladinho, um pacotinho assim, e começa a orar. Porque orar deitado dá sono. É igual ler a Bíblia na cama, daqui a pouco a Bíblia, pof, na cara. É verdade, tem gente que está cheia de marca no rosto, é biblada, tomou uma biblada. Ontem eu tomei uma biblada na orelha, como é que foi? Eu falei, estava orando, estava lendo a Bíblia e dormi. É gostoso orar dormindo, dormir orando. Dormir orando. Queria você ver se vocês estavam acordados. É gostoso, mas quando você quer, como um atalaia mesmo, você levanta. Você levanta e começa a guerrear. A gente levanta e começa a orar. Amém? Porque muito pode a oração do justo, o seu efeito. Em vez da gente ficar murmurando e reclamando, porque a liderança não nos ajuda, comece a orar por ela. Papai, toca aquela vida. Toca aquela ovelha. Toca aquela irmãzinha lá que não gosta quando a gente dança, que ela levanta e vai para fora. Não sei se acontece isso, mas eu lembro disso. A gente começava a tocar. Que isso? Frio? Achei que era alguma reação de atalaia aí. Tinha uns irmãos que levantavam e saía do culto e ia para lá. Quando acabava o louvor, eles voltavam. Vocês não aconteceram isso com vocês. Alguém aqui aconteceu da minha idade? Mas eu vivi isso. Você aconteceu? Começava o louvor, alguns irmãos, não concordo com isso, não sou obrigado a ver isso. Saía, quando aí ficava lá embaixo. Não via, mas ouvia. Porque quando acabava, ele subiu. A gente precisa gastar tempo orando, sem preguiça. Tem tempo de dormir? A Bíblia fala que há tempo para tudo. Tem tempo de dormir. Hora de dormir é dormir. Uma vez eu fiquei... Sabe aquele DVDzinho verde que a gente tem? Sei quem tem ele. O DVD volume 2. Vocês não têm os DVDs da gente não? Pelo amor de Deus, tem 10 títulos ali. Leva alguma coisa. Tem a videoaula. Foi você que gravou, né, Ebers? Aí eu me lembro que a gente chegou lá no local. Você lembra o manto? Ao dono do sítio, colocou a mãozinha para trás, demoniou, que a gente montou uma estrutura no meio do sítio, nada, não tinha nada. Colocamos, fizemos uma cena bonita, um cenário bonito. A Carla não estava nessa época, não. Quando que foi isso? 2008, né? 2007. Montamos um negócio bonito, do nada, aí veio luz de São Paulo, um caminhão cheio de equipamento. Chegou lá, o dono do sítio endemoniou, não queria deixar a gente entrar, porque estava combinado de chegar um dia antes. Aí viramos aquela noite, não foi? Aí depois, o outro dia, montando, e a gente tinha tempo. Eu sei que eu acordei, no domingo de manhã, o Ebert estava. O Ebert está, tem até ele dançando, forrozinho, tem? Nos bastidores. Eu lembro que eu acordei no domingo de manhã. E eu fui dormir na quinta-feira, 5 da tarde. E acordei no sábado de manhã. Então tem hora que tem tempo de dormir. Teve até um... Eu acordei no domingo. E eu dormi na quinta-feira de tarde. Ai, que lindo DVD, mas nem sabe o quanto de sono que eu perdi com aquilo. As meninas, tadinhas, de madrugada, um frio, tá lá. Elas, olá, como vai? Nós queremos aqui apresentar para você um frio.
batendo na cabeça. Você lembra disso, Eberson? O prazo do sítio estava acabando, então quando acabou 10 minutos antes. Você fala, ai, deu tempo. Porque nós perdemos muito tempo para montar, e foi uma tortura. Aí a gente foi aprendendo, né? E foi aprendendo. Aí não tinha linóleo, compramos um adesivo caríssimo, aqueles adesivo que plota carro, colamos aquele trem no chão. Aqui, arrebentou os joelhos da gente tudo. Eu falei, eu vou vender linóleo. Quando vocês quiserem linóleo, vocês conversam comigo, tá? Com o Ricardo, a gente tem linóleo para vender. Sabia disso? Você já comprou lá no Já? É bom? Olha aí, propaganda. O melhor. Fita também, a melhor. Olha o jabazinho aí, ó. Chama Linóleo Eco, a nossa marca de linóleo. E Deus foi dando estratégia. Mas a gente, sabe o que a gente fez? Não tem preguiça. O maior problema da gente é querer as coisas de mão beijada. Ei, não vai cair nada do céu. Você tem que trabalhar. A gente tem que ralar, a gente tem que se esforçar. O reino de Deus é medido pelo esforço. Às vezes a gente só quer dormir o tempo todo e não entende por que nada acontece, que a gente não prospera, que a gente não consegue nada. Por quê? Porque você não trabalha. Amém? A gente precisa se esforçar. Um atalaia, ele não gosta muito de dormir. Ele não é preguiçoso. E nesses dias Deus está levantando homens e mulheres com esse comprometimento no corpo de Cristo, que vão zelar pela obra de Deus, que vão se colocar na torre de vigia, num alto lugar, um lugar de relacionamento com o Senhor, que vão abrir a sua visão para enxergar tudo aquilo que Deus quer mostrar e trazer uma revelação de Deus por meio do povo. Eles vão liberar um som que vai espantar o inimigo que quer ceifar as ovelhas do Senhor. Amém? Que não vai perder muito tempo com coisas que não edificam. É hora da gente parar e rever todo o nosso conceito. É hora da gente parar. É hora da gente parar e ver tudo que a gente está fazendo. Está certo, Deus? É isso que o Senhor quer de mim? É isso que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo, Deus, que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho feito essa pergunta ultimamente. É isso mesmo, Deus, que o Senhor quer que eu faça? E às vezes, o que a gente chega para profetizar e para falar, muitas vezes as pessoas não vão entender. Por exemplo, quando Amós chega para profetizar a ruína, a destruição, Jeroboão chega para ele e fala, aí, aqui você não pode profetizar, porque aqui é o templo principal, aqui é o lugar, né? É a maior igreja da cidade, você não pode fazer isso, você tem que respeitar aqui aquilo. Faz o seguinte, volta lá para a sua terra. Volta lá para a sua terra e ganhe dinheiro com as suas profecias lá. Existe muita gente que não reconhece o chamado profético, e a dança é um chamado profético. Onde que a dança está incluída? Está no chamado profético. O Rafael ensinou sobre isso aqui, não é? Sim ou não? Eu não danço, mas alguma coisinha eu entendo. Até uns pliezinhos, relevê. De vez em quando a gente faz alguma coisinha, né? Aí, Carla. Carla nem viu. Perdeu. Viu a titia. Só não sei quem é a titi. Mas a gente fica vendo, vai repetindo, né? Mas, sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente não é reconhecido pelo aquilo que a gente faz. Mas quando a gente é uma atalaia do Senhor, as pessoas reconhecem o nosso compromisso com a obra que não é nossa, mas que é dele. Amém? Por isso que ele te convida e me convida para ser um atalaia. Não é você.
Não é só a dança, não sou eu, não é a minha dança, não é música, não é teatro, não é nada disso. É o Senhor. É quem Ele é. Então ele fala para ele assim: você não pode profetizar aqui. Sabe o que Amós fala para ele? Versículo 11 de Amós 7, ele fala assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Versículo 14. Amós respondeu: eu não sou profeta por profissão. Eu não ganho a vida profetizando. Eu sou um pastor de ovelhas e também cuido das figueiras. Mas o Senhor me mandou que deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus. Você, Amazias, disse que eu não devo continuar profetizando quando o povo de Israel. Mas o Senhor diz a você. Aí ele fala sobre a mulher dele que vai virar prostituta e tal. Existem muitos Amazias querendo proteger estruturas, mas tem um chamado de Deus na sua vida. Existe um chamado de Deus. Você é chamado para ser um profeta, profetizar com a dança. Se as pessoas não reconhecem, o problema é delas, mas você tem que ter essa certeza no seu coração que o que você faz é para o Senhor, não é para homens. O que você faz é para edificar o corpo, não é para você se beneficiar disso, não é para a gente se dar bem com isso. O ministério não é para ninguém se dar bem, mas é para servir, é para trabalhar para a obra do Senhor. Amém? O nosso desejo é que você volte daqui dessa escola de uma maneira assim incendiada, que você não vai aguentar mais. Você vai servir a sua igreja, você vai servir os pastores ali, você vai servir esses irmãos de uma maneira tão grandiosa que eles vão falar: uau, quem é essa? Quem é esse? Que autoridade eles carregam. Sabe a grande diferença no ministério público de Jesus aqui e dos outros homens que tinham passado aqui naquela época na terra? Quando eles ouviam os ensinamentos de Jesus, eles falavam: e ele falava como quem tem autoridade. Não é pelo muito falar, mas é pela autoridade gerada. Amém? Autoridade gerada. E essa autoridade só é gerada na intimidade com o Rei. É na nossa sala, no nosso quartinho. Quem é casado aqui, levanta a mão. Ah, Osiel, meu marido é luta. Todo homem é luta, irmã. Não se preocupa. Homem é luta. Homem é folgado. Mas sabe de uma coisa? Você pode ganhar ele. Eu gosto de colocar, eu tenho uma caixinha, né, que dá um sonzinho forte. A gente coloca no quarto, a gente gosta de ouvir música, ficar junto. E eu gosto de dormir ouvindo música. Aliás, fica tocando o tempo todo, adorando o Senhor. No lugar de intimidade, o Rei vai mostrando a estratégia. No lugar de intimidade, o Rei vai gerando confiança e vai falando: sobe para lá, sobe para lá, vem para cá, sobe para cá. Amém? 29 minutos. Que beleza. Antigamente eu ficava pregando 3 horas. Exatamente, não é pelo muito falar. Deus está mudando tudo, irmãos. Tem um tempo novo que Deus está fazendo. Tudo que a gente fazia 10 anos atrás, Deus está fazendo algo novo agora. É uma geração nova. Essa geração é diferente. Essa geração é a geração que gosta de ver vídeo. Né? A gente vai começar no nosso canal no YouTube. Você faz a sua inscrição lá. Quem não é inscrito aqui no nosso canal aqui? Levanta a mão. Quem não é? Então, ó, TV PFD, cadastra lá, porque a gente vai fazer muita novidade aí daqui uns dias. Amém? Nós vamos preparar as aulinhas que a gente tinha, as dicas,
palavras, ministrações. Amém? A gente vai compartilhar com vocês. É um tempo novo na nossa nação. O mundo todo está mudado. Está tudo mudado, está tudo esquisito. E se a gente não colocar nesse alto lugar, a gente vai ficar aqui só murmurando, reclamando. Eu quero subir para esse lugar. Eu quero subir para esse posto, para essa torre. Eu quero ser um atalaia constituído por Deus. E é o que Ele deseja por mim e por você. Um atalaia constituído por Deus. Amém, queridos? Uziel, eu não consigo, eu sou novinho demais. Vai conseguir. Fica tranquilo. Fala assim, vai dar certo. No final tudo dá certo. Deixa eu te falar, se não deu certo é porque ainda não é o final. Mas vai dar certo. Jesus nunca perdeu. Nunca. E nunca vai perder. Ele nunca perdeu. Faz assim, ó. Nunca perdeu. Ó, de novo. Gostei. Amém? Felizes? Yes. Aleluia. Ô Jesus, muito obrigado por essa noite aqui. Obrigado pelos teus filhos, Deus. Tuas filhas, Senhor Deus. Obrigado pela bondade do Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha trazer esse entendimento e esse ambiente de atalaia. Nós queremos nos colocar nessa torre de vigia. Nós queremos amar o Senhor muito mais do que amamos as coisas da terra. Nós queremos amar a obra do Senhor de uma maneira como a gente possa se envolver com ela, não ter preguiça, proteger o corpo. Em vez de ficar falando mal do corpo, nós queremos proteger o corpo. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse ambiente de proteção, que a gente consiga exalar e explodir um som de alegria, um som de verdade oh Senhor, um som que vai trazer realmente um arrependimento na vida das pessoas, não um som que vai trazer uma divisão, mas um som que vai trazer os planos do Senhor, o caminho do Senhor para a vida das pessoas. Em nome de Jesus, nos ajuda a ouvir o que a gente precisa ouvir, nos ajuda a guardar aquilo que a gente precisa guardar. Nós queremos ser íntimos com o Rei, íntimos com o Senhor e receber a estratégia do Senhor para esse tempo. Usa esses meninos, usa essas meninas com muita autoridade, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.